dos casos mais terríveis dessa semana. Eu tenho certeza que você está acompanhando de perto. É o caso da mãe, junto com os 3 filhos, entre eles uma menina de 19 anos, que foram barbaramente atacados e mortos, segundo a polícia, pelo pedreiro que realizava uma obra dentro da casa deles, em Sorriso, no interior do Mato Grosso. Me dá as imagens do local, por favor. Nós já temos agora um áudio. Esse áudio que nós vamos passar a vocês é do pai da família, do marido dessa mulher, de 46 anos, que foi morta, a suspeita também de abuso sexual. Ele é caminhoneiro, estava fazendo um trabalho longe do local, tentava fazer contato com a esposa, não conseguia, tentava fazer contato com a filha, também não conseguia, até que ele manda um áudio para uma pessoa conhecida para tentar buscar ajuda, para que alguém fosse até a casa dele, verificasse se o carro da esposa estava no local, se tinha alguma coisa diferente no lugar. Essa é a imagem, Percival de Souza, esse homem que você está vendo agora, esse é o momento exato da prisão. O nosso Cidade Alerta acompanhou de perto o momento da prisão do pedreiro que foi colocado na cena do crime graças ao chinelo. O chinelo foi fundamental para que a polícia tivesse a mais absoluta certeza de que este homem, que estava trabalhando numa obra contratada pela própria patroa, fosse o responsável dessa chacina. Aí está o local do crime, o chinelo que foi a peça-chave para elucidar todo o mistério. Você vai acompanhar comigo agora o áudio do pai desesperado. Coloca no ar esse áudio, por favor. Como é que é? Não entendi. Cadê o vídeo das meninas, por favor? As pequenininhas. Há indícios de abuso sexual. É uma tristeza. Olha aí, ó. O David Murba vai trazer para a gente a informação se ele confessou o crime ou não. David, boa tarde para você aí no Mato Grosso. Essas são as imagens de 2 das 4 vítimas, as pequenininhas. Olha só, meu Deus, como é que tem coragem de fazer isso, né? É um monstro de fazer isso com criança, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que pode ter acabado, ceifado uma família inteira? A Clécia Calvi Cardoso, de 46 anos, a Miliane, de 19 anos, a Manuela, de 13, a Melissa, de 10, todas estavam mortas dentro de casa. Ele achou que passaria despercebido. O David, ele confessou, ele fala com frieza, ele se arrepende. O que é que você tem de informação aí da delegacia? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde para todos que nos acompanham. Ele confessou o crime. Assim que ele foi preso, ele foi encaminhado rapidamente à delegacia de polícia civil, Bate, porque havia uma multidão de pessoas no momento em que ele foi pego, no momento em que os policiais descobriram que foi ele que cometeu essa atrocidade. Então ele teve que ser levado às pressas até a delegacia de polícia civil e lá ele confessou o crime. Ele disse ao delegado responsável pela investigação que invadiu a casa dessa mulher, arrombando a janela, e lá ele cometeu todos esses assassinatos. Em seguida, acabou estuprando essas vítimas, Bate, depois de ter esfaqueado elas. Enquanto elas agonizavam, esse abuso sexual foi cometido por esse homem bárbaro e cruel. As 3 vítimas foram abusadas sexualmente. A única que ele não conseguiu abusar foi a garotinha menor de 10 anos. Isso porque após o crime ele já havia consumido uma grande quantidade de entorpecentes depois de ter esfaqueado elas. Então ele não conseguiu e acabou deixando o local do crime, Bate, e voltou para a obra que ele trabalhava ao lado e também morava, como se nada tivesse acontecido. Bate, o crime só foi descoberto porque o pai acabou encaminhando esse áudio que você acabou de citar. Em seguida, ele ligou até a polícia e pediu para uma viatura ir até a casa dele porque ele estava preocupado e não tinha contato com os familiares. Quando os policiais chegaram até lá, eles conseguiram ter acesso ao quintal, ao terreiro dessa casa. Então eles já estavam planejando fazer o arrombamento dessa porta para fazer uma verificação lá dentro, saber se havia alguém, porque o carro estava na garagem. Foi quando um policial percebeu que a janela do banheiro da casa que fica ao lado estava arrombada.
A partir dali, eles já entraram nessa casa, acabaram encontrando o primeiro corpo da mulher, da mãe das crianças, que estava no corredor. Bate, um investigador de polícia civil, ele me disse o seguinte, que essa mulher estava com as mãos cheias de cabelos, cabelo esse desse suspeito, porque ela lutou bravamente com ele para defender a sua vida e também a vida das suas filhas. Estava toda esfaqueada, havia perfurações por todo o corpo. E foi por causa desses maços de cabelo na mão dela que os policiais conseguiram chegar até esse suspeito. Quando os policiais começaram a investigação, quando eles descobriram lá esse corpo, essa chacina, eles começaram a pesquisar pelas casas vizinhas. Foram em uma, duas casas procurando imagens de câmeras de segurança, até que chegaram nessa obra, Bate, começaram a conversar com os pedreiros que estavam ali. Só que uma coisa chamou a atenção de um investigador, que era justamente essa falta de cabelo na cabeça de um dos funcionários que estava ali. Ele agia naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Quando o policial percebeu isso na cabeça dele, os ferimentos provocados nessa luta corporal, ele pediu uma checagem nesse homem. Então os policiais fizeram essa checagem e já descobriram, Bate, que ele era um foragido da justiça. Qual crime que ele cometeu? Inclusive o crime em uma cidade bem próxima aqui, Lucas, do Rio Verde. O homicídio, o estupro e um latrocínio. Então ele já era foragido da justiça por esses crimes. Então o policial não teve dúvida, já fez a prisão dele ali, indagou ele e ele acabou confessando o crime. E assim, Bate, que ele confessou esse crime, ele levou os policiais até uma casinha de construção que fica ali onde ele trabalha. Sabe o que tinha nessa casinha? A roupa que ele utilizou para cometer esse crime, toda suja de sangue das vítimas, e mais uma coisa que ele guardou com ele também, para ele relembrar do crime que ele cometeu, Bate. Uma peça íntima da garotinha de 10 anos. Ele guardou essa peça íntima com ele, segundo o delegado, para recordar depois dessa atrocidade que ele cometeu. Por isso, o delegado responsável pela investigação acredita que foi um crime premeditado. Bate, essa situação revoltou tanto a cidade, revoltou tanto os moradores de Sorriso, que houve uma manifestação em frente à delegacia, nas ruas do município, e os policiais não tiveram outra alternativa a não ser fazer a transferência desse homem aqui para Sinop, município que fica a cerca de 60 quilômetros, onde essa atrocidade foi cometida. Então, esse homem de 34 anos, o Gilberto, foi colocado às pressas em uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAE, e foi deixado aqui em Sinop, onde agora, Bate, ele está no presídio Oswaldo Florentino Leite, o Ferrugem, aqui do município. Os corpos dessas vítimas, Bate, foram enterrados há pouco, foi velado em um ginásio lá do município, sob forte comoção e principalmente revolta dos moradores, Bate. Agora, você falou aí, o David, alguns detalhes desse caso que só mostram o quanto a justiça desse país está falindo. E eu digo para vocês por quê. Como é que pode esse sujeito, e tem que estampar aqui o rosto do bandido, como é que pode um cara com acusações nas costas de latrocínio, roubo seguido de morte, homicídio e estupro, estar foragido? Você deixar um estuprador na rua é a oportunidade que ele precisa para atacar. Se atacou uma vez, vai atacar duas. Se ataca duas, vai atacar três, até que ele morra. Nem a cadeia vai ser suficiente para mudar a personalidade criminosa do sujeito. Estou falando bobagem, Percival? O que a história policial nos conta? Não, é isso mesmo. Quer dizer, um tipo desses aí, já está demonstrado, ele é absolutamente irrecuperável, principalmente quando se trata do estuprador. Estuprou uma vez, estupra sempre. E nesse caso, há um detalhe, suspeita-se que algumas das vítimas encontradas dentro dessa casa tenham sido estupradas já depois de perderem a vida. Então, esse homem pode ser, ao que tudo indica, um necrófilo. Ele é super perigoso. Agora, um detalhe importante da investigação. Quando a polícia foi nessa casinha, ao lado da construção, encontrou vestes manchadas de sangue, a polícia verificou que dentro da casa havia marcas de um chinelo, por causa da terra que existe ali no terreno dessa casinha.
Aí, como ele estava com chinelo, o policial pegou esse chinelo, levou para dentro da casa, colocou sobre a marca do pé do chinelo deixado lá dentro e coincidiu totalmente, ou seja, esse chinelo se encaixou exatamente naquela marca deixada dentro da casa. Foi a prova definitiva do assassinato brutal de 4 mulheres dentro da própria casa. Inclusive, levou uma peça íntima de uma das vítimas para se lembrar do crime. Isso também mostra muito a personalidade criminosa, a personalidade de um maníaco sexual, realmente. Ele leva essa peça de roupa íntima para se lembrar do crime. O cheiro que contém nessa peça de roupa íntima faz com que a lembrança dele, a memória dele fique aguçada do crime que cometeu, Percival. É exatamente isso, você descreveu perfeitamente bem. Quer dizer, ele recolhe essa peça como se fosse um troféu. E ele guardou lá no quartinho onde ele ficava. Ou seja, frequentemente, ele apanha essa peça, cheira e, cheirando essa peça, ele recorda, se lembra exatamente dos momentos em que teve com essa vítima. Quer dizer, guardar uma peça para fazer isso é um sinal de paranoia, é um sinal de maluquice completa. Ou seja, ele é mais perigoso do que se pensava de início, Bate. Vamos ouvir agora, Percival, foi graças ao marido, né? Apesar que naquela altura nada mais poderia ser feito. O marido dessa mulher, pai desses 3 filhos, dessas 3 meninas, que mandou um áudio pedindo para uma pessoa dar um pulo na casa dele para saber por que a esposa não respondia, para saber por que a Melanie não respondia, porque ninguém dentro daquela casa dava sinais de vida. E foi aí que essa pessoa compareceu ao local e descobriu a tragédia que havia acontecido dentro daquela casa. Acompanhe comigo esse áudio. Você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado os telefones, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara, eu mando mensagem, não me responde, eu ligo no WhatsApp, não atende, eu ligo no telefone normal, vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso, eu ia pedir pra você ir dar uma olhada lá pra mim, lá, passar lá em frente de casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara. Desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ontem de manhã mandei mensagem, não me responderam e nada, e sempre responde, cara. Nossa, e todas pequenininhas, né? As 2 pequenininhas, a outra menina de 19 anos de idade, a outra senhora não chegou nem na metade da vida, né? Muito triste, como a nossa legislação está toda errada, como a nossa legislação brasileira pune o inocente com imposto, com dificuldade para fazer tudo. O trabalhador honesto no Brasil, ele tem que trabalhar 3 meses e meio do ano para pagar os seus impostos, enquanto o bandido é só beneficiado. A gente parece que paga o salário dos políticos, que primeiro eles pensam neles, né? Primeiro eles pensam neles. Ter o fórum privilegiado, que os seus interesses sejam atendidos, fazem as emendas que podem atender às suas questões pessoais. E depois vem o povo. Quando chega para o povo, daí já acabou o dinheiro. Tem dinheiro para tanta coisa nesse país, mas para deixar bandido a vida inteira trancado na cadeia, que é o caso de um sujeito como esse, estuprador, homicida, se você não deixar na prisão perpétua, ele vai sair e vai atacar novamente. Infelizmente, essa é a realidade. Nosso repórter está com o delegado do caso? Já está com... Me dá a imagem, por favor. Enche a tela. Atenção, o delegado do caso, neste momento, vai falar com o Cidade Alerta. É o delegado que fez um trabalho incrível. A informação também que eu tenho é que, além de perceber o tamanho do chinelo, que era compatível com as pegadas que estavam na construção, que estavam no local onde os corpos foram encontrados, eles também enviaram a areia que foi localizada na sandália, no chinelo, e vão fazer um confronto com a areia do local onde aconteceu o crime. Esta também
Prova do Instituto de Criminalística, Percival de Souza, será cabal para esse homem não escapar da condenação no tribunal do júri. Sem dúvida nenhuma, Bart. Você vê que essa areia que estava lá no chinelo, ela vai ser, pela criminalística, comparada exatamente com a areia que se encontra nas proximidades do lugar onde o pedreiro ficava. E você tem toda a razão, esse homem jamais poderia estar solto. Agora, ele é tão premeditado, você vê que ele planejou e premeditou. Por que estou dizendo isso? Porque ele sabia, Bart, que o marido dessa senhora não estava em casa. Ele sabia que o homem não estava em casa. Então, ele se aproveitou dessa ausência, arrombou uma janela, invadiu a casa, matou as mulheres e as estuprou. É um homem perigosíssimo, Bart. Atenção, atenção, nosso repórter com exclusividade está agora com o delegado que conseguiu pôr fim ao mistério. O delegado do caso, atenção, vem cá, parabéns à Polícia de Sorriso, parabéns à Polícia Civil do Mato Grosso. Nossa, imagina o pai como tá. Daqui a pouco nós vamos até o velório e o enterro dessas mulheres todas, dessa família toda. E eu quero parabenizar também o Tribunal do Júri que condenou aquele assassino frio, aquele bandido do Vanderlei, no caso da Lucilene. Eu estava ausente do Cidade Alerta na quinta-feira. A sentença saiu às 11 horas da noite da quarta passada. Condenaram esse homem, sempre frio, sempre calculista, e tentaram ainda botar a culpa na televisão. Como se a televisão tivesse cometido o crime. Você, Vanderlei, é o bandido, assassino, frio, perigoso, vai pagar caro. Se depender de mim e da vontade do povo brasileiro, você apodrece na cadeia até o último dia da sua vida. Tranqueira. Deixa eu ver o delegado do caso, pode pôr no ar. Isso mesmo, Bart, um crime que chocou o município aqui de Sorriso, com pouco mais de 110 mil habitantes, município localizado a 400 quilômetros de Cuiabá. Uma família foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira. A mãe e também 3 filhas. A mãe, a Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos. A filha, Manuela Calvi Cardoso, de 13. A Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos. E a Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos de idade. Esse crime aconteceu em uma região nobre aqui do município. E para dar mais detalhes sobre esse caso, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o delegado Dr. Bruno França, que está à frente das investigações aqui na Central de Polícia Judiciária de Sorriso. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta e conta para a gente como que a polícia chegou até esse suspeito. Boa tarde, né? Infelizmente é uma situação trágica, a gente espera nunca ter que passar por uma coisa dessa, exercício da profissão, mas a polícia foi acionada na manhã dessa segunda-feira, né, a respeito de uma cena de crime chocante, né? A Polícia Civil, me desloquei até o local junto com os investigadores de polícia, né, o Bruno, o Márcio e o William, a princípio, e ao chegar no local a gente se deparou com uma cena muito forte, uma família inteira havia sido assassinada, né, com sinais claros de violência sexual em quase todas as vítimas. Nós isolamos o local, né, chamamos nossos irmãos da Politec para fazer a perícia e, juntamente com os demais colegas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estavam no local, nós começamos a levantar informações ali a respeito do que poderia ter acontecido e notou-se que havia uma obra, né, com diversos trabalhadores, homens, que se encaixavam no perfil de potencial suspeito, no terreno imediatamente vizinho à casa, né, considerando que a casa havia sido arrombada pela lateral que dá acesso à obra, nós começamos a fazer um levantamento de absolutamente todas as pessoas que trabalhavam nesse local. Identificou-se, né, que uma delas estava com mandado de prisão em aberto por crime semelhante no município vizinho, por estupro e tentativa de homicídio, né? Nós iniciamos uma entrevista com todos os trabalhadores desse campo, né, desse canteiro. Percebeu-se rapidamente que o rapaz estava mentindo, né, que estava tentando ocultar a sua identidade, e bem como seu passado, e considerando que havia uma quantidade imensa de pegadas na cena do crime, né, nas poças de sangue já secas, com perfeita possibilidade de comparação, bem como que as vítimas haviam arrancado muito cabelo do agressor, nós recolhemos, né, os calçados de todos
os trabalhadores e, como a gente esperava, exatamente o rapaz que estava com mandado de prisão em aberto apresentava uma ferida na cabeça com retirada, né, de cabelo e o seu calçado deu uma combinação perfeita com as pegadas e aí nós confrontamos ele com mandado de prisão e imediatamente confessou o crime, entregou as roupas usadas, né, no crime, todas manchadas com o sangue das vítimas, a arma do crime, bem como as roupas íntimas das vítimas que ele havia levado como lembrança, né, que é uma característica comum em crimes sexuais cometidos por predadores em série. Exatamente isso que a gente abordar, doutor. Qual que foi a reação dele ao ser questionado referente ao chinelo, ao calçado? Imediatamente confessou, não apresentou nenhuma resistência, né? Até porque é uma prova pericial, né? Uma pegada perfeita e já seria preso de qualquer forma, porque tinha 2 mandados de prisão em aberto, um por latrocínio, no município de Mineiros, em Goiás, e o outro por estupro e tentativa de homicídio, crime com modus operandi muito semelhante a esse, no município de Lucas do Rio Verde. Né? Quanto à motivação do crime, a motivação se apresentou como óbvia para a gente, quando a gente encontrou as roupas íntimas levadas como lembrança, e ele confessou que entrou para estuprar mesmo as vítimas, e que, considerando que as filhas acordaram e começaram a gritar, ele atentou contra a vida de todas e, após esfaqueá-las, estuprou as filhas, com exceção da mais nova, que foi morta asfixiada por ele, posteriormente, provavelmente, para que não pudesse revelar sua identidade. Certo. E, doutor, após, então, a prisão deste indivíduo, ele foi trazido aqui para a delegacia de Sorriso e depois transferido, é isso? Se nós somos uma cidade pequena e é um crime de uma violência desproporcional e desnecessária. Então, assim, causou uma comoção muito grande na população, ele foi trazido para a delegacia, iniciou-se o procedimento flagrancial dele, ele foi ouvido, confessou o crime, só que a gente entendeu por bem transferi-lo de helicóptero para Sinop para evitar que a população tentasse invadir a delegacia para tentar contra a sua vida, né? Afinal, vai ser colocado à disposição do Poder Judiciário para que responda pelos crimes que cometeu. Então, realmente, ele já não se encontra mais aqui na cidade de Sorriso, já está, inclusive, no presídio em Sinop. Certo. Delegado Bruno França, muito obrigado pelas informações do senhor. Bate, é esse o contexto aqui desse crime que chocou o município de Sorriso. Eu volto com você. Isso aqui, meninas, né, meigas, lindas. Olha, minha solidariedade, daqui a pouco... O Ligeiro está me ouvindo? Está me ouvindo, Ligeiro? Estou ouvindo sim, Bate. Assim que já tivermos o sinal lá da região, do velório, do enterro, você me chame, caso é prioritário para que a justiça seja feita em sua plenitude e para que esse responsável pague e pague muito caro por essa tragédia cometida contra uma família tão doce, tão honesta, tão linda. Meus sentimentos, o Brasil todo se sente afetado, atingido, atacado por esse crime tão brutal, tão brutal.